Meus queridos irmãos, muito boa noite, na preciosa paz do Senhor. Quero falar um pouco sobre escatologia bíblica. O primeiro sinal escatológico está para acontecer: o arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo diz: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Está lá no livro de 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 50. Ele disse: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Antes da última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O Senhor Jesus, quando estava em vida aqui, ele não tratou muito desse assunto, porque ele estava falando aos judeus, pregando o evangelho do reino aos judeus. Ele deixou formadas as bases da igreja. E as bases da sua igreja é os 12 apóstolos. Nenhum dos apóstolos, quando estava com Jesus, eram apóstolos ainda. Eles eram discípulos, aprendizes. O Senhor Jesus Cristo, antes de ir para a glória, ele disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não acreditar será condenado. Existem duas coisas aos seres humanos: é salvação e condenação. É o ser humano quem faz a escolha. Portanto, enquanto estamos vivendo, é tempo de fazermos a boa escolha. Quanto à salvação, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Todos aqueles que um dia ouviram a palavra de Deus, creram na palavra de Deus, aceitando a Jesus Cristo, cumprindo assim o livro de Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Porque com a boca que se confessa e com o coração que se acredita. Todos os seres humanos que fizeram isso passaram de gentios para a igreja, ou de judeus para judeus messiânicos, igreja de Cristo. A igreja de Cristo está hoje, no nosso tempo, completando mais de 2000 anos. Por aí. Ela cresceu. Hoje é milhões e milhões em todo o mundo. Porque está escrito na palavra de Deus que Jesus Cristo comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos e línguas. A sua igreja está em toda a terra hoje. E a sua igreja, ela é chamada de o corpo de Cristo. E se a igreja é o corpo de Cristo, o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, está dentro do seu corpo. E muito breve ele receberá de Deus o toque, e ele arrebatará o corpo de Cristo para Cristo. E já estamos perto disso acontecer. O arrebatamento será o primeiro sinal escatológico. Assim que o arrebatamento acontecer, Deus voltará a tratar com os judeus. Na última semana de ano da profecia que o anjo disse para Daniel, em capítulo 9, verso 24 em diante.
esta palavra profética do anjo já se cumpriu. 69 semanas, falta apenas uma, que é a semana de ano. Esta semana terá início depois do arrebatamento da igreja. Não exclusivamente no dia do arrebatamento, mas ela começará certamente no dia de uma grande reunião que haverá no mundo todo. Aliás, os presidentes de boa parte do mundo serão convocados para uma reunião globalizada. Talvez na ONU, não sei, na OTAN, não sei. Quem convocará essa reunião? Os Illuminates, que estão por detrás das cortinas. Isso acontecerá depois do arrebatamento. Talvez dias, semanas ou meses, não sei. Mas isso vai acontecer. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 17, e o verso 12. E nessa reunião, 10 presidentes serão apontados, e junto com esses 10 presidentes, elegerão o homem, a besta, o homem do pecado iníquo, que tomará os domínios de boa parte do mundo. Aí começará então a fatalidade para todo mundo. No momento do arrebatamento, grandes fatalidades já acontecerão no mundo todo. Milhões de mortes, porque o trânsito vai parar. Milhões de carros batidos, motos, vans, ônibus, trens, aviões caídos em várias partes do mundo. Olha o que o primeiro sinal escatológico vai provocar no mundo inteiro. E depois deste sinal, será apresentado aos judeus 2 oliveiras, 2 testemunhas, 2 profetas. Acredito que seja Moisés e Elias. Não afirmo, é o que acredito. E nesse tempo, Deus assinará, vai assinar, aliás, dar um sinal, assinalar, não sei como, mas vai acontecer. 144 mil judeus para pregar o evangelho do reino no mundo todo. E em bem pouco tempo, pelo que acredito, acontecerá a guerra de Ezequiel 38. Rússia, Turquia, Síria, Líbia, Irã, algumas nações. Ezequiel 39 diz: Deus irá abater os soldados dessas nações no deserto de Israel. Os judeus levarão 7 meses sepultando os cadáveres dos soldados dessas nações. Durante 7 anos, os judeus usufruirão os utensílios de guerra que essas nações irão deixar. Pelo que penso, 4º sinal, não estou afirmando, pelo que penso, 4º sinal escatológico. E nesse tempo, o anticristo já vai estar reinando. 3 anos e meio de uma falsa paz. Uma religião, uma política. Durante 3 anos e meio. A mídia estará aos seus pés. Os holofotes, os celulares do mundo todo, elogiando este homem. Os grandes artistas do mundo todo aplaudindo e fazendo comerciais para este homem, elogiando ele. Este homem ficará popular quase que em todo o mundo. Dentro de 3 anos e meio, ele vai, de uma forma, não sei como,
proteger o povo judeu. Mas no final dos primeiros 3 anos e meio, ele, no auge da sua popularidade, vai ser colocado no templo judaico uma imagem sua. E a imagem vai requerer adoração. O judeu não adora imagem. Os judeus vão rechaçá-lo. Imediatamente a perseguição começará. Pouco tempo depois, vai acontecer o que está escrito no livro de Zacarias, capítulo 14, o começo da Terceira Guerra Mundial. Leia lá, Zacarias 14. Soldados de várias nações da terra invadirão Jerusalém, roubarão as lojas, saquearão, roubarão, vão promover a anarquia. Uma boa parte dos judeus fugirão para o deserto. Muitas mulheres, muitas, serão desfraldadas na rua, diante dos olhos de todo mundo, porque os judeus vão ser mais uma vez enganados e perseguidos, e muitos serão mortos. E o caos se aplacará no mundo todo. Esse é o cavaleiro do cavalo vermelho, guerra. E outros cavaleiros chegarão. A fome em larga escala em toda a terra. O último cavaleiro, o cavaleiro amarelo, a morte. Lembre-se de uma coisa. Primeiros 3 anos e meio, cavalo branco. Um tempo de paz, de falsa paz do anticristo. Depois de 3 anos e meio, entrará a guerra de Gog e Magog, desestabilizando Israel. Mas Deus julgará eles no deserto, matando os soldados das nações. E logo depois, a outra guerra, a pior de todas, vai estourar, que é a Terceira Guerra Mundial. Pelo que analiso, a guerra de Gog e Magog, encabeçada pela Rússia, e a Terceira Guerra Mundial, a pior, encabeçada pela China e várias nações. Atrocidades horríveis em todo o mundo, em especial para os judeus. A igreja estará com Jesus Cristo, já casada, porque ela subirá como noiva para o seu casamento nos ares. Passará pelo tribunal, pelo bema, a coroação gloriosa. Depois da coroação, a mesa do banquete. Maná escondido, lembra? Pedrinha branca, lembra? Coisas preciosas irão acontecer com a igreja na glória de Deus. E aqui no mundo, o caos exagerado por causa do pecado, da desobediência. Os seres humanos sempre rebeldes. Boa parte do mundo rebeldes quanto às coisas de Deus. Nada foge dos olhos de Deus, nada foge do juízo, da justiça de Deus. A justiça vem. No tempo em que estamos vivendo, Jesus Cristo ainda não é juiz, ele é advogado. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Senhor misericordioso, aquele que pode advogar por nós. Mas virá o tempo em que ele será juiz.
E ele virá em sua segunda vinda. Não como veio na primeira. Na primeira vinda ele veio como um cordeiro mudo. Não reivindicou os seus direitos, não. Ele se humilhou até a morte, morte de cruz. Morreu como um cordeiro. Lembra o que João disse? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois é, isso aconteceu. Na sua segunda vinda, ele não vem como um cordeiro. Ele vem agora como um leão feroz, nervoso. O leão da tribo de Judá. Ele vem tomar as rédeas da terra. Ele vem colocar as coisas no lugar. Quero encerrar por aqui. A ele a glória, agora e para toda a eternidade. Graça e paz seja sobre a sua vida. Querido irmão, querida irmã, Deus vos abençoe.